Linha Direta com a Justiça. Estamos recebendo aqui na Rádio Bandeirantes o Dr. Fernando Dias, que é advogado, para comentar um pouco mais, trazer mais informações a respeito das acusações criminais contra o ex-presidente americano Donald Trump, um assunto que está na pauta do mundo, né? E nós vamos entender um pouco mais o que está por trás dessas acusações e quais podem ser as consequências. Doutor Fernando, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo. Vamos começar explicando, então, como surgiu essa acusação, um pouco do histórico aí desse caso, para a gente se aprofundar. Seja bem-vindo aqui ao programa. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes. Bom, é um prazer estar aqui também, deixa eu dizer isso primeiro de tudo. Um pouco do histórico dessa acusação vai para a época da própria eleição. Antes, segundo a acusação protocolada, antes da própria eleição presidencial de 2016, o time do Trump teria tido uma estratégia de procurar todas as informações que fossem negativas sobre o candidato e fazer o possível para eliminá-las, evitar que elas fossem publicadas. Bom, a história a gente já sabe, o presidente Trump foi eleito e muita polêmica acabou acontecendo, um pouco da história mundial mudou, enfim, teve toda uma onda de candidatos mais ligados ao que se denomina extrema-direita ou extrema-direita. Mesmo no Brasil isso teve uma onda que favoreceu uma certa ala e na sequência disso tudo vieram processos, seja contra ele ou seja mesmo contra pessoas que estavam ligadas a ele. E esse é um processo dessa onda de questões legais que veio depois. Não é o único, né? Tem outras investigações. E é um processo que diz basicamente, acusa ele, né? Basicamente de falsificar registros empresariais, né? Documentos empresariais das empresas dele, né? Do grupo de empresas dele, que é baseado em Nova York. Esse é o cerne dessa acusação, falsificação de documentos empresariais de uma empresa sediada em Nova York. Esse ponto, doutor Fernando, é importante. É diferente essa acusação ter sido formulada perante a Justiça Estadual do Estado de Nova York, porque nesse caso, né, pela forma como é organizado o direito americano, não se trata de uma jurisdição federal, é isso? Sim, esse está sendo bastante discutido no caso, né? É um caso estadual. O promotor é um promotor de Nova York, da cidade de Nova York, de Manhattan, é um promotor eleito com primárias, inclusive, né? Ele é eleito para a cidade de Nova York, é o Alvin Bragg Jr., ele já tinha sido um promotor federal, ele já está na carreira pública faz tempo, né? Já tem um tempo, já tem experiência. Não é um caso federal, não é um caso que está sendo nos circuitos, né? Que eles chamam lá. Então é um júri também local, como seria, mas é um júri local de um estado amplamente desfavorável em termos eleitorais ao próprio Donald Trump. Então, essa discussão. E o que eu estou falando aqui é um pouco da discussão que está tendo lá sobre esse processo. Então, existe essa discussão se tem pessoas que alegam que ele não vai ter um júri justo ou imparcial contra ele, porque sabidamente é uma jurisdição com eleitores contrários a ele. Agora, se essa acusação em específico poderia ser trazida por algum promotor federal, é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Esse tipo de crime é um tipo de crime previsto numa lei estadual, da lei do estado de Nova York. Então, caberia ao promotor estadual trazê-la. Perfeito. E agora, em relação aos crimes que podem ser imputados ao Donald Trump, quais são? Os crimes estão já imputados, né? Tem o indictment, que eles chamam, que é a nossa denúncia aqui no Brasil. Então, eles já estão imputados. É basicamente um tipo de crime só que está sendo imputado para ele, que é o crime de falsificar registros empresariais. Seria um crime mais ou menos semelhante, só que mais específico, à nossa falsidade ideológica. Né? E aí o curioso é que esse tipo de crime lá, falsificação de registros empresariais, pode ser que eles chamam em first,
degree ou second degree. Então, o de segundo grau, digamos assim, para facilitar, né? First degree, primeiro grau, second degree, segundo grau. O de first degree é o que eles chamam de crimes mais graves, os felonies. E o de second degree é um misdemeanor, que é um crime... não tem paralelo na nossa legislação tão fácil, mas seria um crime menos grave. A grande discussão é que o promotor acusou ele no crime mais grave, quando a descrição parecia fazer muito mais sentido um crime menos grave, né? Para você ter o crime mais grave, a falsificação precisa ser cometida com a intenção de praticar um outro crime ou para esconder um outro crime. Na descrição do artigo tem essa especificidade. E na denúncia que foi imputada, né, ou seja, o crime que está sendo imputado a ele é que ele falsificou os registros da empresa dele para violar leis eleitorais. Então, esse é o crime específico que está sendo colocado contra ele. Só que na discussão, né, na vida norte-americana, existe uma comissão de direito eleitoral que considerou que esses pagamentos para esconder questões negativas sobre a reputação do candidato não eram necessariamente violações da lei eleitoral. Então, assim, essa é a acusação e esse é um pouco o pano de fundo da acusação, os outros procedimentos que existem a respeito do mesmo contexto. Por ter sido acusado por ter cometido 34 vezes, né, a mesma conduta, isso pode ser algum tipo de agravante para o Donald Trump? Essa é uma excelente pergunta, Pedro. É diferente do Brasil, essa questão da quantidade de vezes, né? No Brasil você pode aglutinar, a lei pode dar a possibilidade de aglutinar essas condutas, no que talvez os ouvintes já tenham ouvido falar no crime continuado, né? Nos Estados Unidos não tem tanta essa possibilidade. O que são essas 34 condutas, Pedro? É basicamente o seguinte, né? São 34 vezes em que ele teria falsificado registros empresariais, mas quando você lê a acusação, o que são essas 34 vezes? Basicamente, são grupos, né? Então, primeiro a falsificação de uma fatura de um advogado, depois um registro interno e depois o cheque. Então, algumas vezes tem mais faturas ou mais registros internos e por aí vai. Então, do ponto de vista da defesa, ele já sabe, não é que tem 34 documentos diferentes que foram falsificados. Isso, de certa forma, não torna tão problemático. Agora, a soma de vezes em que isso é colocado, lógico que pode deixar uma eventual condenação mais pesada, mas do ponto de vista de contestar isso, não necessariamente nesse caso aqui mudou. Pelo menos do ponto de vista de um advogado brasileiro que tem alguma familiaridade com lá e estudou lá. Doutor Fernando, quais são os próximos passos agora, né? Nós já tivemos aí a apresentação do Donald Trump à corte, né? Depois ele até concedeu uma entrevista coletiva falando sobre as acusações. O que acontece daqui para frente? Bom, do ponto de vista do que os advogados devem fazer, do ponto de vista do que os advogados do Trump devem fazer, pelas entrevistas e pelas análises que eu também dei uma olhada, o que eles devem fazer é uma primeira defesa, agora uma defesa escrita, e apresentar ao tribunal, pedindo que, um pouco com base nessas questões que a gente conversou aqui, o fato de não ter, né, violações da lei, de ter sido considerado pela Comissão de Leis Eleitorais que não há violações de leis eleitorais, que veja que não há, que essa alegação do promotor estadual não tem base, podem eventualmente alegar questões de prescrição, enfim, eles vão tentar alegar uma série de coisas agora numa primeira petição que deve ser protocolada e apresentada ao tribunal, e aí há mais discussão para bastante tempo para esse processo ser conduzido. Não dá para saber quanto tempo deve demorar uma decisão a respeito dessas primeiras alegações dos advogados dele, mas que certamente vai ter bastante vai e vem, certamente vai ter. Doutor Fernando, a dúvida que deve estar na cabeça do ouvinte, o Donald Trump pode ser preso por essas acusações?
eu vou falar de novo como um advogado que estudou lá, não é certificado para trabalhar lá, e que tem escutado um pouco as entrevistas dos experts de lá. Bom, quem tem comentado essa denúncia lá acha difícil, acha essa acusação fraca, né? Mas processo judicial tem várias circunstâncias, e uma das circunstâncias que eles próprios dizem que é difícil, que é o fato isso vai ser decidido por um júri, não é decidido necessariamente por um juiz, se chegar a termo final de julgamento, né? E, bom, é um eleitorado amplamente desfavorável ao Trump, depois tem apelação e tudo. Então, acho que afirmar se ele vai ser preso ou não é muito peremptório para esse momento. O que com certeza não vai acontecer e que a gente vai ter é um julgamento. A maioria dos casos nos Estados Unidos são resolvidos por acordo. Muito difícil ter um acordo do Trump em que ele assuma a culpa por isso, né? Ele certamente vai se defender até o final. Porque daí teria o efeito político também, né? Já que o senhor já tangenciou esse tema aí, seria a confissão que poderia ser usada pelos adversários, e o Trump tem pretensões políticas de voltar a concorrer, pelo menos é pré-candidato já do partido dele, né, Partido Republicano, à presidência dos Estados Unidos. E claro que uma transação penal ali, um acordo, ele teria que admitir a culpa para poder evitar o júri, né? Esse é o desfecho de muitas ações na justiça americana. Com certeza, você colocou perfeitamente. E também tem o seguinte, né, Pedro? O Trump não é o primeiro processo dele, não sei se é o primeiro processo criminal, mas é uma pessoa, é um executivo acostumado a brigas de toda sorte, né, inclusive judiciais. Então, certamente a tenacidade para enfrentar um processo, acredito que ele tenha. Então ele não vai se dobrar, não só pela questão dos efeitos prejudiciais políticos, mas mesmo a pressão toda que pode acontecer, que certamente acontece quando uma pessoa enfrenta um processo dessa magnitude, que está sendo divulgado mundialmente. Doutor Fernando, fazendo aqui o exercício do direito comparado, né? O senhor já trouxe aí aspectos da legislação brasileira e da americana, nesse caso aí envolvendo as acusações contra Donald Trump. Desse ponto de vista, né? O senhor vê benefícios e prejuízos em cada uma delas? Se tivesse que fazer um resumo aí para o ouvinte do que tem de bom e ruim, o que o senhor poderia extrair desse caso, se pudéssemos ter uma legislação única, né, universal, para tratar esse tipo de acusação? O que há de bom lá, o que há de ruim, o que há de bom por aqui e o que há de ruim na avaliação do senhor? Olha, Pedro, eu vou falar como um advogado que está acostumado a fazer trabalho mais de defesa, tá? Eu acho que do ponto de vista de um advogado de defesa, né, da perspectiva de um advogado de defesa, não tem muito o que eu possa aproveitar de bom, sendo muito sincero. Você poder acusar a pessoa 34 vezes, né, como se fossem 34 crimes separados, isso é um peso muito grande no réu que vai ter que se defender, porque ele tem que se defender de cada um daqueles fatos, né? Então são 34 fatos que ele tem que se defender. Isso cria um trabalho muito grande, né? Então, não consigo ver muito o que de positivo teria nesse exemplo aqui específico, né? Também não consigo... O que a gente pode discutir mais de positivo e negativo é a questão do fato de você ter promotores eleitos, né? De positivo que existe nisso é você tentar democratizar um pouco mais outros cargos, não simplesmente cargos de chefia do executivo ou do legislativo. Você tem mais participação popular nisso. Isso tem um aspecto positivo, pelo menos no plano teórico. Aqui a diferença é que a gente tem promotores de carreira que são muito preparados, são concursos dificílimos de se passar. O ponto positivo disso, com certeza, é que você tem um corpo técnico especializado, muito técnico, muito profissional. Mas não tem uma participação popular tanto na escolha deles. Você pode entender que tem uma participação popular mais na escolha do chefe
desse corpo técnico. Afinal de contas, ele é depois escolhido, seja pelo presidente, seja pelo governador. São diferenças, eu diria mais são diferenças. Dizer que um é mais positivo que o outro seria simplificar demais a questão. Muito bem. Doutor Fernando Dias, advogado, especialista aí nessas questões, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, trouxe esclarecimentos muito pertinentes, abriu aí o olhar do nosso ouvinte a respeito dessas questões que envolvem a acusação contra Donald Trump. Doutor Fernando, foi um prazer recebê-lo aqui, espero contar com seus conhecimentos numa próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor e muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Pedro, espero poder ter ajudado um pouco. Fico muito feliz de poder participar e fico aberto a próximos convites. Linha Direta com a Justiça.